Olá, pessoal. Hoje, então, nós aqui no canal Mulheres de Impacto, Histórias Reais, vamos entrevistar nossa mulher de impacto convidada, né, de hoje, que vem de uma linhagem de mulheres fortes, é maranhense de nascimento, goiana de coração, fala 3 línguas, tem 34 anos e é auditora fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho há mais de uma década. Bom, essa mulher maravilhosa, Eva Patrícia Gonçalo Pires Tormin, é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás e em Direito pela UDF, pós-graduada em Direito Administrativo, em Direito Constitucional e em Engenharia de Segurança no Trabalho, mestranda em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios pelo IESB. Bom, Eva, primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento, compartilhando aí um pouco da sua história, mas, obviamente, né, a gente não vai só falar da sua história, a gente vai falar da sua história mesclada aí com um monte de coisa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as mulheres no mercado de trabalho, né, representatividade e produtividade feminina, né, seja ela no âmbito da ciência, política, cultura, profissão, na sociedade de forma geral, né, então... Porque a primeira pergunta, né, que eu vou te fazer aí, Eva, por que é tão difícil ser mulher, hein? Bom, boa noite. Olá, né? A gente está gravando aqui de noite. Olá, Leté. Muito obrigada pelo convite. Gostaria muito de agradecer e dizer que eu estou bem animada de discutir um tema que é tão caro para mim, né? É um tema assim que não só eu gosto muito de estudá-lo, mas eu vivo também essa questão aí a vida inteira, né? Como mulher e como trabalhadora da área do direito do trabalho também, da segurança do trabalho também. Bom, eu não diria que é tão difícil, eu diria que é diferente, né? A gente experimenta uma realidade diferente que talvez requeira uma perspectiva diferente também para ser compreendida, né? Apesar de sermos maioria populacional, de sermos maioria aqui, não só no Brasil, como no mundo, né? Nos estados, os recortes eles são os mesmos, mas eu acho que talvez o viés, né, a análise que se olha para a mulher, muitas vezes é a análise que se olha uma análise histórica aí que acompanha, não acompanha as peculiaridades da mulher. Eu acho que seria mais essa linha. Talvez essa seja a dificuldade maior, né? Acho que a gente apresenta alguns desafios. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado de trabalho, né, que é uma área que você está aí a todo momento trabalhando ou em contato, né, qual é o panorama que você nos traz aí em relação a esse mercado de trabalho? Eu acho que o mercado de trabalho ele reflete muito algumas dessas dificuldades, né? Como eu falei, nós somos maioria no mercado, nós somos maioria populacional, mas no mercado de trabalho as mulheres enfrentam índices de desemprego maiores do que os homens, né? Assim, os índices recentes eles são bastante da pandemia mudou um pouco essa perspectiva, mas de uma maneira geral as mulheres ficavam sempre ali entre 25 e 30% a menos, né? Ou a mais no desemprego do que os homens, historicamente. Então, essa é uma questão que se preocupa. Nos preocupa também as diferenças salariais que experimentam as mulheres em relação aos homens, seja de uma maneira geral, seja no mercado formal, no mercado informal e nos cargos de liderança. Inclusive, também nos preocupa a questão da própria ocupação desses cargos de liderança, né? Quando a gente está aqui falando no contexto de mulheres de impacto, a questão da liderança ela chama ainda mais atenção. As mulheres elas ocupam um menor percentual dos cargos de liderança no Brasil e também experimentam salários menores. Até nessa linha, eu acho sempre interessante trazer, porque é um site que traz muitas informações relevantes sobre esse assunto. O Ministério Público do Trabalho, eles possuem um site chamado Smart Lab, que tem observatórios de diversos assuntos. Observatório do mercado de trabalho, e lá tem um recorte, que é o recorte de desigualdade de diversidade e igualdade de oportunidade de trabalho. E lá é possível verificar, por exemplo, isso que eu disse, né? Segregação ocupacional de cargos de direção entre homens e mulheres. No Brasil, de acordo com dados de 2010, nesse caso, os homens ocupavam cerca de 62% dos cargos de liderança, enquanto as mulheres 38%. Em paralelo a isso, aí já dados mais recentes, de 2019, a remuneração dos empregados em cargos de direção, empregados seletistas, né, mercado formal de trabalho, a remuneração dos homens
média de cargos de direção era de 20,6 mil reais, enquanto das mulheres 9,4 mil reais. A gente está falando de cargos de direção, são cargos mais altos, mas essa diferença é muito grande, né? A gente tem uma diferença e uma disparidade que nós, na nomenclatura que nós utilizamos, de 11 mil reais, mais de 11 mil reais, entre mulheres e homens ocupando cargos de liderança. E as mulheres representam, né, quando a gente pega a razão mulheres sobre homens, 45,6% dessa equivalência no emprego. Então, realmente, assim, isso chama muita atenção. Quando a gente passa para analisar outros aspectos, por exemplo, uma remuneração média no Brasil de cargos de direção entre homens e mulheres, aí, não só considerando seletistas, mas também estatutários, mas todos em cargos de direção, os homens eles têm uma média salarial de R$ 8 mil, R$ 8.200, as mulheres de 5.400. Então, R$ 5.600 de diferença na média, né? Acho que calculei errado, calculei mais aproximado. R$ 5.800 de diferença na média, então é muita diferença. E isso nos chama atenção justamente, né? Por que que isso acontece? E aí eu acho que essa é uma pergunta que fica aqui para nós, né? Por que menos mulheres ocupam esses cargos de direção? Por que mulheres recebem menos quando estão ocupando esses cargos? Mesmo quando a gente não olha cargos de direção, Letéia, nós vemos essa diferença de remuneração. Aqui no Brasil, no setor formal, a média salarial, a disparidade, né, é de R$ 456,40 nessa média. O homem ele recebe, em média, R$ 3.400, na remuneração média do homem no mercado formal, e a mulher R$ 2.900. Então, mesmo quando a gente não fala de cargos de direção, nós vemos essa diferença. E isso nos chama atenção e começamos as nossas indagações a partir desse ponto, né? Do porquê da nossa representatividade ser tão aquém nesses casos. Exatamente. Tocou num assunto interessantíssimo, a história exatamente da representatividade, né? Quando a gente pensa, né, qual é a nossa representatividade nesse mercado de trabalho, principalmente de executivos, né? Porque a maioria desses cargos são ocupados por homens, né? Aí tem né, ali realmente uma incomodação, né? Eu percebo muito que aquela história, a mulher, e isso é meu também, acho que você vai falar um pouco disso, que assim, a gente não se candidata para aquela vaga se a gente não se sente completamente preparada, né? Um auto-boicote, né? Assim, é muito interessante isso. Me fala um pouco dessa história. Nossa, isso é extremamente interessante. Eu acho que com todas as mulheres com as quais eu compartilho esse assunto, todas me manifestam identificação pessoal. E eu vou começar contando. Em 2014, a HP, né, aquela marca nossa de tecnologia, Hewlett-Packard, a HP fez em 2014 uma pesquisa justamente para identificar dentro da própria empresa essa questão de ascensão, né, de vagas a cargos de liderança. E foi identificar por que tinha mais homens, e nessa pesquisa resultou o seguinte, que um homem, para se candidatar a uma vaga de emprego, ele bastava, na cabeça dele, ele se sentia apto a se candidatar se ele cumprisse 60% dos requisitos para aquela vaga. A mulher, para se candidatar àquela vaga, elas se sentiam aptas quando elas cumpriam 100% dos requisitos. Então, por que um homem precisava só de 60 e a mulher de 100? E aí começaram algumas indagações. Tem uma pesquisa que foi publicada a partir desse estudo da HP por uma pesquisadora chamada Tara Moore, Sofia Tara Moore. Foi publicada até na Harvard Business Review. E ela fala que ela começa a analisar o ponto de partida dela, essa pesquisa, e eu acho que ela conclui, assim, tem uma diferença, né, que muita gente fala assim, mas a mulher então precisa de mais confiança para se candidatar à vaga. E ela conclui diferente. Então eu vou traçar um pouquinho do que ela traz e vou apresentar a conclusão dela. Essa pesquisadora, ela parte do ponto de... Ela começa a entrevistar homens e mulheres, partindo da premissa de que eles não se candidataram a uma vaga determinada, e aí ela começa a entender os porquês. Então, aquela diferença de 60 a 100, ela fica de lado, então partimos do mesmo ponto, né? Porque todos, homens e mulheres, não se candidataram àquela vaga. E por que eles não se candidataram? E ela vê que as razões diversas que são trazidas são equivalentes. É claro que tende um pouco mais para um lado, tende um pouco mais para o outro, mas, por exemplo, ali, a gente tem nessa pesquisa que a pergunta é, por que você não se aplicou para aquela vaga? E aí as mulheres e os homens dão as principais razões. Vou pedir um pouco de licença, porque eu estou trazendo aqui do inglês imediatamente, mas a grande causa que homens e mulheres apontaram para não se candidatarem foi porque eles acharam
que eles não seriam contratados se eles não atingissem as qualificações necessárias, e eles não queriam não queriam desperdiçar o meu tempo e minha energia com aquela vaga. Então, homens 46% responderam isso, mulheres 40%. Na sequência, a gente vê que uma outra resposta que eles escolheram também de forma significativa é que eu estava sendo respeitoso com o tempo e as preferências da pessoa que estava colocando aqueles requisitos da vaga. Eles já tinham deixado claro quais eram os requisitos, os homens optaram por essa questão em 20%, as mulheres em 13%. Na sequência, a causa aí que mais tem uma disparidade entre a opção de homens e mulheres, eu não achava que eles iriam me contratar, porque eu não alcançava as qualificações necessárias e eu não queria me colocar numa situação de falhar. E aí vem outras duas causas. Mas o que foi a conclusão dela? Homens e mulheres, de uma certa forma, por mais que variasse um pouco para mais, um pouco para menos, quando eles não se candidatavam, era mais ou menos pelas mesmas razões. Então, na verdade, era o ímpeto de candidatar que era a diferença. E aí vem a conclusão dela, que eu achei muito interessante. Não é que as mulheres não têm, ela faz a diferença entre confiança e coragem. Não é que as mulheres não tenham confiança. E ela até coloca confiança como a fé nas nossas habilidades em nós mesmos. Falta, às vezes, um pouco de coragem, né? Que seria ir em frente mesmo quando a gente não acredita. Então, eu acho que talvez essa diferença da disparidade seja até um ponto de reflexão para nós. É uma questão que é trazida com muita frequência nessas discussões. E seria isso, talvez, né? Seria falta de confiança, falta de coragem. É muito comum também a gente ver nesses momentos dessas discussões o que traz, né, a chamada síndrome do impostor ou da impostora. Não sei se você já tratou desse assunto, mas isso é bem interessante, né? Não sei se você já viu isso. Não, pode falar, pode falar. Ah, Eu conheço, eu mas pode tinha, falar. eu Conta para a tive, nossa audiência. tá bom. Eu tive contato com essa síndrome. Tem uma síndrome muito interessante que se chama síndrome de Dunning-Kruger, que é o oposto da síndrome do impostor. A Dunning-Kruger, não sei se você já viu, muitos casos, às vezes, de pessoas que confiam muito no próprio taco e não entregam, né? Então, assim, a Dunning-Kruger seria isso, né? A pessoa que acha um assunto, sobre qualquer assunto a pessoa que toca, ela sempre sabe, enfim, né? E tem o oposto, que é a síndrome do impostor, aquela pessoa que sabe muito, mas não acredita no que sabe. Ela acredita que ela é um impostor naquela posição, né? Ela acredita que ela, qualquer hora, vai ser descoberta. E isso eu acho que para todo mundo também com quem eu falo já passou por isso, inclusive eu, de achar, meu Deus, eu não sou boa o suficiente para isso. Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu estou nesse local? Como é que me chamaram para dar uma palestra sobre esse assunto? Eles vão descobrir que eu não sei, em qualquer momento. Enfim, né? Você se sente sempre menos capaz do que de fato você é. E isso é muito comum entre as mulheres. Por isso que é um fenômeno também estudado na sua versão feminina, né? Síndrome da impostora. E é muito interessante a gente trazer isso quando a gente discute representatividade. O quanto não há esse, digamos, auto-boicote, ou de acordo com a pesquisadora Tara Moore, seria uma falta de coragem, o quanto isso não afeta a nossa presença nesse mercado de trabalho, a nossa presença na política, a nossa presença na pesquisa, né, nas nossas pautas diversas. Com certeza. Eu escutei isso hoje de uma amiga. A gente tem, às vezes, né, aquela referência muito superior à nossa, e o fato de você não alcançar aquela referência, ou de você não ser aquela referência exatamente, você acha que você é incapaz, né, de fazer algo parecido, ou às vezes até mesmo superior, né? E aí você se auto-sabota, e você se coloca ali, talvez, uma posição que você perde oportunidades, você não abraça as oportunidades porque você se intitula incapaz, né? Ou às vezes é até pior, né? Porque é uma sociedade inteira pressionando ali e te mostrando quais são os padrões que você deveria seguir, né? E às vezes você não atinge aqueles padrões e aí você simplesmente desiste porque você não alcança aquele mínimo ali aceitável pela sociedade. É muito interessante isso é muito real, né, Eva? Muito real, está muito no nosso dia a dia e realmente é isso. Às vezes você tem ali um cargo na sua frente e você não se candidata porque você entende, não, eu não cheguei à altura daquilo ali ainda não, né? E eu percebo muito isso nos meus colegas, né, homens, né? Eles se candidatam ali numa facilidade ali para o processo, né, ali sem nem não pensarem muito ali, talvez, no resultado, né? E eles partem do princípio que o não eu já tenho, né? O status quo eu já estou,
né? Então, acho que qualquer coisa mais ousada, ou seja, eu não vou perder nada. E nós, mulheres, colocamos muito isso realmente em jogo. Eu tiro muito por mim isso, né? Eu me identifico o tempo inteiro com essa história. Quando eu volto atrás, eu acho que você vai me contar um pouco da sua história, é exatamente isso, né? Ou seja, como que eu cheguei até esse ponto, né? Eu acho até interessante tocar num ponto que você levantou um pouco antes, até, Letéia, que é da diferença de homens e mulheres nessa questão psicológica, tá? Né? Nessa perspectiva. Porque muita gente fala assim, mas a mulher, ela demora a chegar nos cargos altos, mas quando ela chega lá é porque ela é confiante, corajosa, e na verdade não, essa síndrome do impostor, ela permanece, as CEOs, né, essas pesquisas que são feitas com elas retratam muito, trazem muito relatos dessas profissionais, dessas mulheres, de que elas se sentem que a qualquer momento elas vão ser descobertas, vão ser pegas, como se elas não estivessem aptas. E, por outro lado, os homens, eles costumam relatar que, eu não tive oportunidade, mas quando me olharem, quando me enxergarem, quando eu tiver uma oportunidade de ser visto, vão descobrir o quanto eu sou capaz. Então, é uma diferença assim, a mulher tem medo de estar na posição já está consolidada e tem medo de ser descoberta em alguma incapacidade, e o homem, ele sempre aspira, né, que, na verdade, ele nunca foi descoberto, mas um dia ele vai ser visto, vai ser enxergado, né? E se alimentar essas diferenças, eu acho que é interessante a gente pontuar, até para a gente começar a pensar em como ser diferente, né? Como podemos fazer diferente. Eu mesmo já me vi nessas situações, já cheguei a cargos em que eu tinha esse receio, não necessariamente de ser descoberta, mas no receio de imaginar que eu fosse decepcionar aquelas pessoas que acreditaram em mim, que me convidaram para aquela posição, até porque eu acho que tem um ponto que a gente não pode negar, Letéia, e sem levantar também aqui outras bandeiras, mas que é uma realidade. Eu até trouxe uma pesquisa do LinkedIn aqui que eu achei bem interessante para dar uma direção nesse sentido, mas o quanto algumas questões sociais reforçam essa nossa, talvez, percepção de que nós não estivéssemos preparadas para aquela função. Eu acredito que você já tenha passado por isso e que as nossas ouvintes aqui também já tenham passado por isso, mas quantas vezes você não chegou, às vezes, numa sala de reunião e cheia de homens, né? Eu costumava acontecer isso muito comigo, uma sala de reunião cheia de homens muito mais velhos do que eu, às vezes, uma posição de liderança acima até enfim, ou de coordenar aquela reunião. E na hora que eu entro na sala, a primeira coisa que eu escuto é: chegou para embelezar a sala, chegou para perfumar o ambiente. Como se essa fosse a minha função ali. E não maldando, eu acho que as pessoas que falam isso não falaram com desrespeito, mas isso é uma coisa que talvez inconsciente da gente receba. Será que é por isso que eu estou aqui? É, Né? Eu não sou uma planta, eu não sou um jarro de flores para embelezar a sala ou perfumar o ambiente, né? Mas é um ponto que a gente tem que parar para refletir. sim. E eu já escutei de chefias, por exemplo, me recordo muito uma vez, eu resolvi um problema bem complicado que estava lá naquele momento, eu trabalho no governo, né? E consegui resolver, fui lá, conversei com a pessoa, mostrei os pontos, consegui achar uma solução para o problema e conjuntamente construir aquela solução. E quando eu cheguei para minha chefia, que era um homem, no caso, para apresentar, na verdade, para os meus dois chefes imediatos, os dois responderam: mas você foi lá e deu uma jogada de cabelo e resolveu o problema. Aí tá, né, assim, tudo que eu estudei na vida, técnicas de negociação, enfim, conversa mesmo, esforço pessoal. Com certeza, esse tipo de fala, um homem não ouviria. Né? Exatamente. E isso vai reforçando, né, a ideia, talvez, das mulheres de terem menos coragem, de se sentirem menos preparadas para uma vaga mesmo, né? Porque elas acham que, na verdade, elas não estão aptas àquela vaga, porque, na verdade, talvez, se elas forem escolhidas, seriam por outras qualificações, pela beleza, ou enfim, por algum outro aspecto que não especificamente a qualificação que elas, de fato, possuiriam para aquela vaga, né? Então, acho que é uma questão muito importante. O que eu falei do LinkedIn, tem uma pesquisa, chama LinkedIn Gender Insights Report. Eles falam o seguinte, até interessante que eles desmistificam algumas questões. Tem pesquisas com base nas vagas do LinkedIn, que as mulheres se candidatam 20% a menos do que os homens para as vagas. E elas são 16% menos propensas a disputar uma vaga depois de olhar. Então, essa é aquela questão da nossa conversa inicial. E elas têm uma 26% menos de probabilidade de pedir referências a antigos chefes ou pares.
E aí vem uma questão que é isso que eu queria trazer nesse momento. Até o título que é a culpa de algumas empresas, né? 13% dos recrutadores têm menos probabilidade de clicar no perfil de uma mulher que se candidatou a uma vaga. Então, por quê? Né? Por que a gente vê que se a qualificação é idêntica, que é o critério deles lá do LinkedIn, 13% dos recrutadores, do total de recrutadores, 13% clicam a menos em mulheres. E desse total, 3% tem menos probabilidade de enviar uma mensagem a uma mulher depois de ver um perfil no LinkedIn. 3% não é muito, mas é significativo quando a gente considera um mercado, né, em que as mulheres têm uma maior representatividade até, né? Nós somos em maior número. Sim. Então, até que ponto não há um reforço social, como eu falei, desde pequenas coisas, como esses comentários numa sala de reunião, ou de um feedback de uma chefia, ou até mesmo de recrutadoras no mercado de trabalho, que reforçam essa tensão, essa propensão a menor representatividade da mulher no mercado. Exatamente. Eu acho que você tocou no assunto. E essa falta de representatividade, ela acaba refletindo na elaboração de políticas públicas, na elaboração de representatividade política, né, elaboração de políticas culturais, elaboração de políticas sociais, né? Ou seja, você não tem essa representatividade feminina, não só nos postos de trabalhos mais elevados, mas você não tem uma sociedade como um todo, né? E aí, como representar um pensamento que é de gênero, né? E aí você tocou bem no assunto, muitas vezes o homem, ele está criado naquela cultura e para ele é normal, por exemplo, como a gente viu na Assembleia de São Paulo, né? Passar a mão nas costas, né, de uma pessoa, né, de uma mulher, para poder Desculpa. fazer, né, talvez uma abordagem, né? Ou seja, então, até talvez algum tempo atrás, isso seria considerado como normal, né? Então, isso que a gente, graças a Deus, pode colocar aí que essa globalização, essa internet nos auxiliou, é exatamente não enxergar isso como uma coisa normal mais, né? Então, com certeza, culturalmente falando, tem tudo isso muito arraigado, né? E essas pequenas coisas que vão acontecendo vão minando, sim, a vontade das pessoas, talvez, de seguir adiante, né? De não ter embates, porque se você for ter embate com uma pessoa explicando que é exclusivamente em função do gênero, aí você acaba vendo que a coisa vai para um rumo que não é aquilo, né, que a gente quer, ou seja, aí acaba que você desiste de discutir, você desiste de lutar, você desiste de querer estar naquele cargo ou estar naquele espaço, entendeu? Então, realmente, a questão, isso mina a representatividade. Aí, né, acaba que essa representatividade, ela né, tem uma coisa que ela reflete muito, né, se você, mulher, enquanto gênero, não ocupa os espaços, né, culturais, sociais, econômicos de um país, quiçá se você for mulher de uma minoria, né? Por exemplo, como a gente pode falar aí, LGBT, né? Se você for, por exemplo, se você for negra, né? Ou seja, isso se agrava, né? Então, realmente, aí os embates ficam, talvez, né, totalmente ali nas mãos de quem sempre direcionou todas essas políticas públicas, e os avanços são muito pequenos, né, Eva? Eu acho bem interessante essa questão que você trouxe, até no próprio observatório do Ministério Público do Trabalho, que eu mencionei antes, é possível ver diferenças nas pesquisas, até das próprias mulheres negras no mercado de trabalho, diferenças salariais, diferenças de ocupação. E, de uma maneira geral, nessas pesquisas que estudam justamente essa diferença de mulheres e homens na perspectiva de se sentirem aptos a postularem a uma vaga, também há algumas reflexões sobre essa questão das minorias, como você mencionou, LGBT, questões de gênero, enfim, né, de raça, de questão sexual também. Por quê? Um ponto-chave que é evidenciado para que você se candidate a uma vaga é que você se enxergue naquela vaga. E a partir do momento que você já se sente excluído do ponto de partida, você já não se sente incluído naquele núcleo, né, daquela vaga, ou daquela empresa, ou daquele ambiente de trabalho, você já nem se candidata mais. Então, mais uma vez, talvez o problema da gente tocou aqui em dois aspectos principais,
seria um problema da seleção, né, que é um problema posterior, então você já se candidatou e a seleção ela tende um pouco a mais, os recrutadores tendem um pouco a mais a procurar um certo perfil, mas mesmo antes, e antes eu acho que é um ponto-chave aqui para nossa reflexão, que é isso, né, as pessoas precisam se sentir incluídas. Acho que isso é interessante do projeto que vocês conduzem, que é buscar fazer com que as pessoas se enxerguem, né, vejam que é possível estar em determinado local, ocupar uma determinada vaga, como eu falei, não só aqui no mercado de trabalho em si, mas na política, na ciência, né? Que você comece a se enxergar e enxergar pessoas e a possibilidade de alguém como você estar ali. Sim, sim. Né? Eu estou vendo aqui um movimento dentro da universidade muito interessante, onde as mulheres que elas possuem postos ali de liderança ou são importantes pesquisadoras, importantes, né, representantes aí de alguns movimentos dentro da universidade, elas estão se articulando e estão querendo criar esse movimento de que, olha, se eu cheguei até aqui, você também pode, né? Então, assim, é aquela história mesmo, como você falou. Bom, eu sou uma pessoa, eu sou negra, né? Eu sou de família de baixa renda, né? Eu não me vejo representada em nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas mulheres que estão talvez aí nos postos de trabalho, ou seja, quem pode, como é que eu posso chegar lá se eu não tenho sequer ali uma identificação com nenhuma delas, né? Então, quando você passa com esse olhar, aí você entende a importância de dar notoriedade, né, para essas pessoas, falarem das experiências, da caminhada delas, né? Porque aí você vê, você se enxerga, né? Olha, se ela passou por tudo isso, ela tem a mesma cor que a minha, ela tem talvez as mesmas opções de gênero que o meu, né? Ela enfrentou, então ela sabe o que eu passo. Então, se ela enfrentou tudo isso, ela conseguiu, então, de certa forma, eu me sinto representada. Quando você fala de representatividade, a presidente do Chile falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, a Michelle Bachelet, não sei se fala assim, né? Ela foi presidente de 2006 a 2010, depois 2014 a 2018, né? Então, ela falou uma coisa muito interessante. Uma mulher na política muda a própria mulher. Muda a própria mulher, mas muitas mulheres na política muda a política, né? Então, hoje, eu peguei um dado do Instituto Update, né, colocando o seguinte, que apenas 24% dos espaços de tomada de decisão nos parlamentos do mundo, são ocupados por mulheres. No Brasil, só 15%. Ou seja, o Brasil está bem abaixo dessa média, né? E esse estudo do Instituto Update foi uma parceria com muitos institutos ao redor do mundo, e está disponível lá no www.eleitas.org. Eu vou colocar esses dados aí que tanto eu quanto a Eva a gente está falando, eu vou colocar na descrição do nosso canal, para vocês poderem ter acesso a essas informações. Então, é muito interessante, veja, como você colocou, embora a gente tenha ali uma representatividade de da metade da população eleitora brasileira, né, sejam mulheres, né, você não tem a mesma representação proporcional, né, da política brasileira, né? Então, assim, você vê que o Brasil está muito aquém em termos né, dessa representatividade em relação ao mundo, só 15% em relação a 24%, mas você vê a diferença, né? Ou seja, 85% dos cargos políticos hoje são capitaneados por homens, né? E aí, onde que eu quero chegar, e acho que a gente vai tocar nesse assunto, Eva, exatamente por conta dessa baixa representatividade, né, o movimento Parenting Science, né, foi criado aqui por uma pesquisadora, professora brasileira, né, a professora Fernanda, posso pecar em falar o sobrenome dela aqui, É Stanisquassi. meio difícil também, também não sei pronunciar. Ela é da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, então, em 2015, ela passou por um processo de que, durante a licença maternidade dela, ela recebeu ali um comunicado, né, da Fundação Internacional para a Ciência, falando que ela não teria mais ali o projeto dela financiado, né? Não, ela tinha que apresentar o relatório do financiamento, mas que ela não conseguiria, então, uma nova verba de fomento à pesquisa, né? Então, assim, realmente, aliás, desculpa, ela recebeu esse comunicado que ela teria esse financiamento, mas ela não conseguiu responder dentro do prazo lá que eles pediram, né? Porque ela estava com duas crianças, né?
e esqueceu de responder, né? Em função disso, alguns meses depois, a mesma fundação pediu que ela fizesse o relatório final, porque estava atrasado, né? Aí ela conseguiu, ela não estava mais, obviamente, dentro dos prazos, e foi considerada inelegível para pedir um novo apoio, né? Ou seja, como que ela poderia explicar que ela estava em processo de licença maternidade, né? Então, isso, ela entendeu que é um absurdo, né? Ou seja, como que a gente conseguiria manter ali, né, a produtividade, né, de um pesquisador normal estando nesse processo que demanda uma atenção assim surreal, né, enquanto você está vivenciando, né? E aí nós esbarramos em duas coisas, né? Então ela fez esse movimento no Parents in Science e falou, olha, nós precisamos criar um mecanismo de falar para as fundações, para os órgãos de fomento, que no período de licença maternidade a gente não pode ser avaliado, não pode, tem que ser considerado, né? Não tem como a gente ser produtivo nesse período, né? Então, ela trouxe essas discussões, isso amadureceu de 2018, e esse ano nós tivemos, então, aí o nosso ganho, né, que o CNPq reconheceu no Lattes, né, esse espaço onde a mulher poderia computar, né, a questão da licença maternidade, né? Então, assim, aí eu queria que você falasse um pouco dessa história de produtividade, desse avanço que nós tivemos em relação ao Lattes, de poder incluir, né, essa produtividade, principalmente agora, no meio da pandemia, né? A gente está vendo aí que, mais uma vez, é totalmente oneroso para a mulher essa parte, né, de produtividade, dado que a gente realmente tem toda essa questão da responsabilidade com os filhos não estão indo para a escola, estão com o ensino online, enfim, me fala aí um pouco. Bom, muitos temas aqui, mas, assim, realmente de todos de muita importância e muita pertinência, né, no atual contexto que a gente tem experimentado. Eu acho super interessante o movimento dela, também não sei pronunciar o nome, mas eu sempre falo, né, da doutora Fernanda, eu não sei pronunciar o nome dela, o sobrenome. Esse Parents in Science, inclusive, eles fizeram uma pesquisa recente, até sobre essa questão da produtividade, eu trarei aqui para vocês um pouco, mas eu vou trazer uma questão antecedente, que eu acho que é muito interessante, e acho que até o motivo, assim, uma frase assim, sempre me chama a atenção quando a gente trata desse assunto. A gente começou a falar de política e fala da doutora Fernanda aqui nessa discussão do Parents in Science, que uma frase que, como eu falei, né, que chama atenção, que é: se você não está sentado à mesa, você está no cardápio, né? If you don't sit at the table, you are on the menu. Então, se a gente não assume esses espaços, se a gente não assume essas posições de estar na mesa de discussão, ocupar essa representação, né, dos temas que nos são cabíveis, não só como mulheres, né, mas dos diversos temas que nós temos interesses aqui, seja, por exemplo, você numa escola, no seu condomínio, né, em espaços menores e maiores, mas assim como a doutora Fernanda, no espaço de discussão de um tema que era pertinente a ela. Se a gente não está na mesa discutindo, nós somos servidos, né, nós somos mais um item do menu. Então, achei muito interessante isso, que esse movimento que ela fez, sem dúvida, agora de aqui já abriu, a partir de 15 de abril, foi possível já colocar no Lattes, né, essa questão da licença maternidade. Isso justifica muitas lacunas que não se justificavam antes, não era possível, né, na pesquisadora colocar isso para que fosse percebido ali. E o que eu acho também interessante, não só nas pesquisadoras, o próprio mercado de trabalho, ele tem uma resistência a essas lacunas, né? É comum que tem uma outra pesquisa que eu vi, também posso colocar o link depois aqui para vocês, vou me comprometer a passar todos, tá? Mas cerca de 85% das mulheres após a licença, elas prolongam um pouco mais o período afastado do mercado de trabalho, seja com realmente pedindo demissão ou tentando prolongar de alguma forma com outros tipos de licença que forem possíveis, né? Mas gera-se essa lacuna nos currículos também das seletistas, também das pessoas das mulheres que estão no mercado. Então, tem um movimento muito interessante no exterior para que essas mulheres coloquem essa informação no currículo e não façam disfarces, né? Não coloquem, MEI, por exemplo, como aqui no Brasil, trabalho, empreendedor individual, alguma coisa assim. Não, coloque lá, licença, maternidade, período tal, que isso fique claro. Porque aí vem a questão constitucional. Aqui no Brasil, é dever da sociedade, Estado e família a proteção da criança. Então, se aquela mulher está afastada, ela está afastada para
por uma razão de ser, né? Para cumprir um papel ali que é de todos. Então, todos também têm essa demanda aí por tutelar essa criança e aquela mulher que está desempenhando um papel que é de todos também. Nessa questão da produtividade, na Covid, a gente vê primeiro, a gente nós percebemos uma migração muito grande do trabalho presencial para o trabalho físico. E essa adaptação, ela não é uma adaptação tão fácil para todos, né? Por exemplo, eu já estava em home office desde antes da pandemia. Então, já tinha uma estrutura em casa de escritório, de ergonomia estruturada, né? Que eu vejo que até esses pequenos detalhes, eles interferem na produtividade. E os procedimentos de trabalho, e a aferição de metas, estabelecimento de como entregar um trabalho e como recebê-lo, houve uma grande lacuna disso nas próprias empresas. Mas superado esse assunto, e eu peço desculpas que o meu cachorro está fazendo um pouquinho de barulho aqui, porque são ossos do ofício, né? Estamos todos aqui numa situação de pandemia. Não temos a condição perfeita. Não temos, mas fazemos o que podemos, né? O perfeito é inimigo do bom, então vamos tentar fazer o bom, né? Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito, é uma ótima frase. Então, assim, até a própria Parents in Science, ela traz uma pesquisa, foi feita agora no Brasil, entre 1º e 8 de abril, com mais de 4.000 pessoas, e revelou que apenas 13% dos estudantes de pós-graduação que têm filhos estão conseguindo trabalhar nesse período. Então, assim, quem responde pelos filhos, independente de ser homem ou mulher na pesquisa, né, você vê que há, assim, quase 1/10, né, é uma parcela muito pequena do total de pesquisadores ali que têm conseguido dar andamento às suas pesquisas. Assim como as pessoas no mercado de trabalho, assim como, enfim, né, todas as frentes que a gente vê de ocupação. E a gente sabe que a mulher, aí voltando um pouco para o nosso tema, tem uma presença ainda maior quando se fala de ocupação, né, desse papel de cuidar dos filhos. Até porque também nessa pesquisa, eu vou até conferir se é nessa pesquisa também, acho que é uma pesquisa da UFMG, aponta que pelo menos 50% das mulheres que foram para o home office respondem por uma outra pessoa, seja por um pai, seja por um filho. Então, 50% dessas mulheres estão com uma função a mais durante o horário de trabalho. Né? Não precisa que repisar para todos, que todos estão passando pela mesma situação, de estar aqui, tem um cachorro, tem uma criança, ou alguma pessoa que tem demandado, e isso gera realmente um comprometimento da capacidade de concentração até, né? E da capacidade de entrega de resultados. Essa questão, como eu mencionei, da migração do local de trabalho, do ambiente de trabalho, que antes era um ambiente estruturado, para um ambiente que você passou a ter que estruturar. Tudo isso gera esse comprometimento. E o que eu achei mais interessante de tudo isso, né? Quando a gente fala de produtividade, vou encerrar essa fala minha aqui com uma frase também que eu vi esses dias que eu achei muito interessante. A gente foi para o home office, né? Achou que ia trabalhar em casa, mas será que a gente não passou a morar no trabalho? Né? Nossa, realmente é uma coisa, o que a pandemia nos escancarou, né? Acho que essas diferenças, inclusive a própria Parents in Science, ela trouxe aqui uns dados muito interessantes, colocando, né, que, por exemplo, mulheres, em geral, 18,6% dos homens continuaram sendo produtivos, né? Esse aí foi um dado que eles pegaram mediram deixa eu pegar exatamente aqui os números, já falo para vocês, eles trouxeram o seguinte, que, ó, em julho de 2020, né, essa pesquisa da Parents and Science, eles revelaram, né, que o impacto da Covid na produtividade acadêmica havia sido maior sobre mulheres, né? Enquanto 18,3% dos homens conseguiram trabalhar, né, normalmente, apenas 8% das mulheres em geral. E quando você desce para a questão dos filhos, só 4,1%, né, das mulheres que tinham filhos conseguiram dar continuidade aos seus trabalhos, né? E quando a gente passa esse número para mulheres negras, né, com ou sem filhos, esse percentual cai ainda mais pela metade. Então, você vê que realmente é assustador, né, quando você coloca, assim, essa questão, né, ou seja, não tem como não atribuir a questão do gênero, né, em relação a essa diferença. Então, a gente realmente está sendo mais afetada,
isso que você colocou, acho que os argumentos são muito claros, né? Você tem ali, acaba tendo, né, não consegue separar um ambiente de trabalho, né, as suas funções se misturam, né, a gente vivenciou isso aí, né, a criança está pedindo uma coisa para você, você está tendo atenção, de repente cai, o menino machuca, vem, chora, aí você tem que falar, o telefone que é o pessoal do condomínio que está te demandando, ou seja, quando você está no trabalho, nada disso acontece, e daí você está lá isolada, você consegue pensar melhor, você consegue se concentrar, são coisas assim, né, que são básicas, né, e ainda tem a história de que a mulher tem esse cérebro, né, multifacetado, de querer, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, então ainda tem disso também, né, então você percebe, assim, essa diferença é muito interessante, né, e acho que essas pesquisas reforçam, né, que é importante tratar esse assunto, discutir sobre esse assunto, e principalmente, né, outras mulheres nos veem, né, Eva, e falar assim, olha, a gente está passando pela mesma coisa que você está passando, não está acontecendo só na sua casa, né, então respira, não pira, né, fica tranquila aí que vai dar tudo certo, daqui a pouco vai passar, né, e vamos tentar mudar isso, como que a gente muda? Criando mais representatividade nesses nossos espaços, né? Mostrando que, sim, muitas vezes você vai ter que tratar o diferente, o que é diferente, né? Então, eu ouço muitas vezes de amigos homens, né? Ah, mas vocês querem igualdade, mas querem que os homens, que as mulheres sejam tratadas com, né, em melhores condições do que nós. Né? É isso mesmo. Por quê? Porque a gente está em pareamentos diferentes, nós não estamos pareados, né? Então, é aquilo, talvez mudar uma mentalidade de uma sociedade inteira é simples? Não é simples, né? Então, talvez precisa, sim, implementar, talvez, a desconstrução desse pensamento na nossa sociedade, isso leva investimentos, né? Perpassa pela redução da violência em relação à mulher, né? E aí, aquilo que você colocou, né? São violências que a gente sofre o tempo inteiro, algumas de forma física, outras de forma moral, né? Ou seja, aquilo que você colocou. Ah, lá vem ela para perfumar o ambiente, né? Nossa, olha, agora estou vendo tudo azul porque ela chegou, né? Uma coisa do gênero, assim que um homem não escutaria isso, né? E se escutasse, ele com certeza ficaria super constrangido, né? Então, a gente acaba aprendendo a lidar, né, com essas coisas no nosso dia de trabalho, para que não ficamos assim enlouquecidas, né? Tipo neuróticas, ó, lá vem a neurótica, não pode falar nada para ela que ela vai brigar, né? Então acaba que a gente entende que talvez é um outro caminho e acho que o caminho perpassa por essa história da representatividade, né? Ou seja, estar lá fazendo à frente desses movimentos, sim, movimentos políticos, né, influenciando a sua comunidade, você colocou muito bem, ou seja, se eu não consigo estar presente dentro da minha própria comunidade, quiçá eu vou conseguir essa representatividade fora de lá, né, ou seja, se eu quero ficar, não vamos entrar nesse assunto aí não, porque esse assunto é meio chato, né, não vamos conversar sobre política, não, que política não se discute, a gente fala muito, a gente ouve muito, para mim, pelo menos, é muito recorrente, né? Não vamos discutir sobre isso, não vamos discutir sobre aquilo, porque esse assunto aí, né, incomoda as pessoas. Então, seja, quando é que a gente vai mudar tudo isso, né? Quando a gente entender que, educação é um processo que melhora uma sociedade inteira, não só as mulheres, né? Dar acesso à educação às pessoas é importante, educação de qualidade, né? Entender que uma sociedade mais justa, mais igualitária, é uma sociedade onde eu não vou precisar, por exemplo, ficar trancada em casa, né? Onde eu vou ter uma tranquilidade na minha vida muito maior, né? Onde as pessoas vão ter condições, né, de vida ali aceitáveis, né? Então, assim, uma sociedade mais justa, né? Então, ela perpassa, sim, por essa luta do gênero, infelizmente, né? É, eu gostaria de estar discutindo isso aqui hoje? Claro que não, eu queria estar chegando em 2021, né, disputando o cargo com o meu colega homem, ou que seja com uma outra colega mulher, sim, pelas minhas capacidades, ganhando os mesmos salários, ganhando tudo os mesmos Sem que direitos, isso nem fosse lembrado, né? Sem sem que que isso não o fosse fato de você ser mudado. mulher ou não, isso nem fosse lembrado. Exatamente, entendeu? Então, assim, sim, nós temos que conversar sobre isso ainda.
O que eu acho interessante, até, é que assim, a isonomia é justamente isso, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais na proporção de sua desigualdade. Então, eu acho que assim, a gente está aqui discutindo isso, não é só para que as mulheres também se sintam representadas. Eu costumo falar muito, o meu meio, né? O meio em que eu trabalho é bastante masculino, e eu gosto sempre de trazer essa pauta também no meu ambiente familiar sempre que eu posso. Eu trago exemplos concretos, como esses que eu falei. Eu falo muito, por exemplo, eu falo, assim, olha, uma mulher sair para um happy hour com um chefe, homem, é mais complicado, né, do que um homem sair com outro homem, pode acaba pegando mal, às vezes a pessoa própria não se sente à vontade, a esposa do chefe não gosta, enfim, tem uma série de coisas ali que você vê, e aí nesse happy hour é que são discutidas questões, decisões estratégicas que durante o dia de trabalho não é possível que sejam feitas, desde promoções, viagens de trabalho, uma série de questões, e é ali naquela oportunidade. Então, eu gosto sempre de trazer exemplos pequenos que talvez sejam sutis demais para que um homem bem esclarecido consiga perceber. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala, eu vejo que há uma receptividade muito grande disso. Então, eu acho que a nossa proposta de discutir não é para levantar uma bandeira ou para buscar questões que sejam impensadas, é para começar a colocar em pauta, até sob o ponto de vista da empatia, né? De a gente começar a se colocar no lugar do outro. Quando eu tenho discussões, por exemplo, questões de raça, eu escuto muito, porque são questões talvez pelas quais eu não tenha passado, mas eu acho que eu tenho muito a aprender. Né? Então, eu acho que sempre nesses momentos a gente tem que sempre, às vezes, insistir na conversa, insistir na pauta, porque eu acho que é assim que a gente também consegue mudar. Na reunião de condomínio, na assembleia da escola, no pequeno que a gente está, a gente tem sempre que buscar sentar à mesa. Senão a gente vai ser servida ali depois, como refeição, né? Ai, que ótimo. Eva, bom, enfim, só te agradecer aí. Bom, acho que a Eva tem tanta história para contar, né? Tem tanta coisa para ela contar aqui que acho que cabe até outro momento. Que a Eva já participou de vários momentos de lideranças femininas, envolvendo lideranças, né, brasileiras, né, no exterior, né? Então, a Eva tem muita história legal aí para trazer para a gente. Eu vou já te fazer um convite público, Eva, para a gente fazer. Se você vai contar essa outra parte da história depois, né, para as pessoas verem, assim, talvez até conhecerem um pouco da sua trajetória, né, de onde você vem, para onde você foi, né, eu acho que esse momento vai ficar para depois, senão nós vamos ficar com um YouTube aqui enorme. Mas te Será um agradeço. grande prazer. Muito agradeço desde já o convite, já está aceito. Ai, obrigada, querida. Nossa, obrigada mesmo, de coração. Foi ótimo. Trouxe muitas coisas interessantes aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, né? Que a gente também tem aí vários homens que nos suportam, né? Que nos apoiam, né? Isso é muito legal, né? A gente vê que esse movimento está granular ainda, mas ele está acontecendo mundialmente. E no Brasil não podia ser diferente, né? A gente está vendo que, graças a Deus, aos pouquinhos essa mentalidade está sendo ruída, né? Então, quem sabe daqui a uns tempos não será mais necessário discutir sobre isso mais, né? Mais uma vez, obrigada, querida. É um grande prazer. E parabéns pelo projeto de vocês também. Pelas discussões, são sempre extremamente interessantes e enriquecedoras. Muito obrigada e parabéns. Ai, obrigada.